Olá malta, eu sou a Gi e no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título do vídeo, eu vim contar uma novidade pra vocês. Estamos grávidos. Sim, pessoal, nós estamos grávidos do nosso primeiro baby. Meu Deus, estou muito feliz, estamos muito contentes com essa bênção que Deus nos deu. E eu vim contar pra vocês um pouco de como tem sido essa experiência, de como foi a experiência da descoberta. Eu anotei alguns tópicos aqui, uma colinha, pra eu conseguir conversar um pouco com vocês. Eu e meu esposo estamos morando aqui em Portugal há 1 ano e 6 meses, mas desde quando nós casamos, lá em 2021, nós desejávamos ser pais cedo e realmente veio acontecer. Mas eu acredito que tá tudo nos planos de Deus, porque desde o Brasil nós queríamos ser pais, mas aprove a Deus ser aqui em Portugal. Então é uma experiência um pouco diferente, longe de tudo, onde nós não conhecemos, sistema de saúde diferente. Nós começamos a desconfiar que eu poderia estar grávida por conta da minha menstruação, que estava muito atrasada. Começou a atrasar 1 semana. Normalmente o pessoal já faz exame, um teste na primeira semana, mas nós falamos, não, pode ser que meu ciclo tá meio desregulado, enfim. E aí passou 2 semanas e eu disse pro meu esposo, vamos fazer um teste. Até ele mesmo começou a ficar meio assim, ansioso e falou, não, vamos fazer o teste. E nós decidimos comprar o teste da farmácia, isso foi no dia 3/7. E no dia 4, pela manhã, assim que eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer foi o teste. O meu esposo já tinha saído pra trabalhar, que ele sai bem cedo. Então nós estávamos ali conversando por WhatsApp, enfim. Eu fiz o teste e apareceu um tracinho de positivo. Mas bem claro, bem claro. Então eu fiquei naquela assim, será que sim ou será que não? Mas eu fui pesquisar no Google e disse lá que não existe falso positivo, ou é ou não é. Então, como tinha aparecido o mesmo traço, mesmo sendo claro, eu constatei que era um positivo. Mas eu fiquei sem reação na hora. Inclusive não tenho foto, não tenho vídeo, porque eu tava tão ansiosa pra fazer o teste que eu não gravei nada disso, não pensei nada disso no momento. Mas a minha reação foi simplesmente essa. Fiz o teste, olhei pro teste e fiquei assim. Não foi de alegria, não foi de tristeza, não foi de surpresa, não foi de ansiedade, foi de nada. Eu estava normal. Óbvio que era uma notícia boa, mas eu fiquei sem reação na realidade. Não tive nenhum tipo de expressão no momento. E eu mandei mensagem pro meu esposo. Ele falou, bom amor, então eu acho que nós estamos grávidas. E eu disse, eu acho que sim. E foi basicamente essa a nossa conversa. E basicamente a nossa vida é essa. Eu tenho muito costume de não ter reação na hora que as situações acontecem e, enfim. Mas faz parte da minha personalidade. Eu acredito que foi tudo preparação de Deus, por conta de nós já estarmos desconfiando, a ansiedade foi diminuindo um pouco, porque se nós, assim que a menstruação atrasou, se eu tivesse feito o teste, eu acho que teria sido um baque maior. Mas como eu já tava assim, quase que certeza que eu tava grávida, eu fiquei tranquila. Nesse mesmo dia, eu decidi colocar aqui na nossa cama a Bíblia aberta em um versículo específico sobre filhos, bênçãos, enfim. Coloquei o testezinho em cima e o ursinho, apesar de eu já ter compartilhado com meu esposo, ele já saber, mas quis fazer esse momento. Coloquei 2 balãozinhos também. Se eu encontrar a foto, eu vou deixar ela aqui em algum lugar. E foi isso, só mesmo pra ser algo mais marcante, mas nós dois já estávamos ali, então não foi de surpresa pra nenhum dos dois. E enfim, basicamente essa foi a descoberta. Depois de um tempo, nós decidimos contar pra família, fomos contando aos poucos. Mas isso pode ficar mais pra frente ou talvez pra um outro vídeo. Bom, assim que eu vi que o teste estava positivo, eu decidi ir naquela mesma semana no centro de saúde da minha cidade. No Brasil é o postinho e aqui a gente chama de centro de saúde. Eu fui até lá, nesse dia eu fui sozinha, acho que foi uma sexta-feira, se eu não me engano.
E eu cheguei lá na recepção e disse pra senhora que eu fiz um teste, que eu desconfiava que deu positivo, e eu acreditava que estava grávida. E ela perguntou se eu já tinha cadastro lá no sistema, tem um número, que é como se fosse o nosso cartão do SUS no Brasil, e eu preciso ter esse número aqui, que é o número do utente. Como eu já morei aqui em Portugal um tempo atrás, eu já tinha esse número, porém, desde que eu cheguei, eu ainda não tinha utilizado, então ela fez um cadastro lá no sistema. E enfim, o que ela me disse foi para eu voltar no dia seguinte, que seria um sábado, que teria uma médica social lá atendendo e eu poderia começar ali, iniciar o meu acompanhamento. E foi isso que eu fiz. No dia seguinte eu voltei juntamente com meu esposo no sábado e falei com essa médica, foi muito bem atendida, porém como ela não é uma médica de lá do centro de saúde, ela me deu toda a atenção, já prescreveu as vitaminas da gestação que são necessárias e foi falar com enfermeiras que são de lá do centro de saúde mesmo para que elas pudessem ver uma médica mesmo de lá que pudesse me atender ao longo do meu pré-natal. E ela disse para eu voltar na segunda-feira para ver se já tinha uma médica que poderia me atender. E foi isso que eu fiz. Agora eu não me recordo se foi no sábado ou se foi na segunda-feira que eu recebi o meu boletim da gestante, que é essa caderneta aqui. Tá fazendo brilho por conta da ring light. É uma caderneta onde vão preencher todos os dados, peso, os dados da primeira ultrassom, que aqui é a ecografia, e enfim, da grávida e do bebê. Eu não me recordo do dia ao certo, mas eu recebi. Na segunda-feira eu voltei, fui atendida, não vou me recordar ao certo, mas a médica perguntou se eu já estava fazendo uso das vitaminas de gestante, eu disse que sim. E ali ela iniciou o meu pré-natal. Já marcou uma próxima consulta para depois ali, se eu não me engano foi depois de uns 2 ou 3 meses, e eu estava de ou foi 6 ou foi 7 semanas, acredito eu que eram 6 semanas e alguns dias, foi quando eu descobri a gestação, então ainda estava bem no início. Foi ali que a ficha foi começando a cair, mas eu confesso que até hoje a ficha ainda não caiu totalmente. Mas eu sou muito grata a Deus, porque desde o primeiro momento que eu cheguei lá, eu fui bem atendida, fui bem recebida, não tive qualquer tipo de dúvida, elas esclareceram. Obviamente, como eu sou mãe de primeira viagem, não sabia o que perguntar, mas com o tempo, ao longo das consultas, eu fui perguntando mais algumas coisas. Inclusive, hoje eu tive uma consulta, hoje eu estou com 19 semanas. Isso, se eu não me engano, são 5 meses, o início do 5º mês. Posso estar errada, caso vocês tenham essa informação, podem deixar aqui nos comentários. Mas eu tive uma consulta hoje, fui bem atendida, a médica sempre tem a maior atenção, as enfermeiras também. Para você que está grávida ou que pretende estar grávida aqui em Portugal, a minha consulta foi assim, basicamente ela é dividida em 2 etapas. Você chega e passa pela triagem, que é com a enfermeira. Ela vai conversar com você, vai preencher algumas informações aqui na sua caderneta, no boletim. Vai te pesar, vai medir sua pressão, vai fazer uma análise da sua urina. Em todas as consultas que você for, uma vez por mês, ela vai fazer isso. E também vai ali conversar com você, enfim, pelo menos as enfermeiras que me atenderam fizeram isso, sempre perguntam se eu estou bem, se eu estou sentindo alguma coisa, enfim, mas graças a Deus estou ótima. E depois disso você espera mais um pouquinho e vai passar já com a médica. A médica, eu não tenho certeza, mas penso que a minha médica é uma clínica geral. Ela faz prescrição de exames que você vai precisar, que aqui em Portugal se chamam análises, por exemplo, para coletar sangue. E ela já, inclusive, fez alguns pedidos disso da primeira consulta que eu fui, já pediu alguns exames. E nesse mesmo dia que ela pediu os exames, eu já fui num laboratório lá na frente mesmo fazer. Ela te dá uma guia, que aqui o nome é P1, que você tem acesso a fazer as análises de forma gratuita. E isso é muito bom. A gestante tem esse benefício aqui em Portugal de que todos os exames, todas as consultas são gratuitas, pelo menos pra mim até agora foram.
A única dificuldade, falando pra vocês hoje, com 19 semanas, eu já vou fazer esse mês a minha segunda ecografia, a única dificuldade que eu tive na gestação foi encontrar lugares onde façam a ecografia, que é o ultrassom, e que eu não precise pagar, porque aí você tem que procurar sozinha, ligar nos lugares e perguntar se eles aceitam o P1. Eu liguei em vários lugares, tiveram lugares que disseram que aceitavam, porém já não tinham vaga. Está super lotado esse sistema de ecografias aqui em Portugal, pelo menos eu percebo isso. E graças a Deus, ontem e hoje eu fiquei ligando em vários lugares e consegui achar 2 lugares para fazer. E tô decidindo ainda entre qual desses 2 eu irei, mas você consegue marcar e dessa vez eu não vou precisar pagar. Então eu fiquei muito feliz porque eu tinha marcado um que eu precisaria pagar e não é barato, é coisa de 150 euros. Eu achei um absurdo, mas é um exame muito necessário, então caso você não encontre, realmente você vai ter que pagar. Mas tem esse benefício de ser gratuito. Bom, falei bastante até agora, acredito que eu expliquei mais ou menos como foi a minha experiência. Graças a Deus foi uma experiência muito boa, eu tenho orado sobre isso, falado com o Senhor que, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe que eu sou tímida, que eu não sei falar com as pessoas direito, sou mamãe de primeira viagem, sou jovem, migrante. Não deixa eu passar por perrengue, não. Quando eu for lá, que eu seja bem atendido, tem sido assim maravilhoso. Tem sido uma etapa muito boa. Os sintomas que eu senti desde o início da gravidez até agora, basicamente foram azia, muita azia nas primeiras semanas. Era uma queimação absurda e eu nunca fui de ter azia. Tive enjoo, apenas 3 vezes mesmo enjoo, de passar mal, graças a Deus também. E depois fiquei super bem, depois nunca mais senti. Não lembro ao certo as semanas em que foram isso, mas foi bem no início. Me sinto muito cansada, obviamente, mas eu nunca fui uma pessoa assim muito enérgica, né? Mas tenho me sentido mais cansada, mas não tenho dormido ao longo do dia. Acho que foram raras vezes que eu dormi assim à tarde ou depois do almoço. Eu tenho dormido até mais tarde. No caso, eu durmo da noite até de manhã e durmo até um horário um pouco mais tarde, mas nada assim depois durante o dia. E tem sido muito bom esse período, graças a Deus eu estou passando um período em casa, então eu posso descansar, posso fazer as coisas com calma, aproveitar esse momento da gravidez. A minha barriga começou a crescer, mas ainda não irei revelar pra vocês como está, ainda não está muito grande. Mas no próximo vídeo pode ser que eu mostre. Eu vou deixar o link aqui do meu perfil do Instagram. Lá eu tô sempre postando alguma fotinha, inclusive postei lá anunciando a gestação. E também em breve, se Deus quiser, saberemos o sexo do bebê, porque ainda não sabemos. Espero que esse mês nós consigamos descobrir. E também vou compartilhar por lá e talvez traga por cá também, se vocês quiserem. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e queiram que eu fale em um próximo vídeo ou faça um vídeo específico para isso, podem deixar aqui nos comentários. Acredito que eu falei tudo que eu pretendia. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, não esqueçam de curtir. E é isso, beijo!